hipócrita. Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: Você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as Escrituras Sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: Meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Não vemos nenhum mal neste homem. Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo. Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa, enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: Leve este moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que trouxesse esse moço porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão e o levou para um lado. O que é que você tem para me contar? Alguns judeus combinaram pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o senhor vai resolver.
Não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: Arranjem 200 soldados. E mais 70 cavaleiros. E 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix. Saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e, por isso, resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então, descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor. E disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens. Pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, falou: Quando seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Que aventura esse capítulo. Esse capítulo de Atos 23 é uma aventura como um filme bem de ação, realmente, né? É lindo as coisas que o Senhor faz. E toda vez que na leitura bíblica anual a pessoa estiver um pouquinho esmorecida com alguma leitura do Antigo Testamento, por exemplo, nas genealogias, é só chegar no livro de Atos que você se anima, dá um ânimo, né? É muita ação. E aqui nós vemos a vida de Paulo. Ele tinha passado por uma apresentação, né? Que ele tinha dito no capítulo 22, quanta sabedoria ele tinha demonstrado ali. E aqui também, quando ele foi apresentado diante do sacerdote, né, diante todo aquele povo, e ali Paulo simplesmente olhou fixamente. É interessante como eles falam em detalhes, né? Olhando fixamente, fixando os olhos no sinédrio. Paulo, né, disse que tinha consciência limpa. E aí o sacerdote falou para baterem na boca dele. E ele respondeu, né? Ele respondeu. Você vê a humanidade, né, de Paulo veio ali, de repente, o sangue subiu e ele falou: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. E aí repreenderam ele dizendo que ele estava falando contra o sacerdote.
Veja só como a Bíblia ela não esconde nada. Ela não passa pano em ninguém. Ela simplesmente conta exatamente o que aconteceu. E ali, ele rapidamente, né, falou que ele conhecia as Escrituras, que não deveria falar sobre autoridade. E ali também você vê, com uma perspicácia tão forte, Paulo, ele, de uma certa maneira, ele disse algo logo em seguida no discurso dele, ele colocou um comentário que dividiu o povo, né? Que dividiu o povo, porque ele disse que ele era fariseu e que ele falou a respeito da morte, né? Lá da ressurreição, da morte e ressurreição. A esperança estava na ressurreição dos mortos. E este era um assunto polêmico entre eles. E aí levantou uma questão forte entre eles ali. E uma discussão violenta começou. Imagina ali aquele povo todinho fazendo uma bagunça, uma baderna, porque uns defendiam uma coisa, outros defendiam outra, e ali vai, e foi aquela confusão ali. E aí, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo. Antes disso, levaram ele antes que ele tivesse feito em pedaços, né? Que diz, ó, no versículo 10 fala: a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, e então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. E lá na fortaleza, o Senhor conversou com ele. O Senhor apareceu para Paulo e disse para Paulo: Paulo, coragem. Aqui na outra versão fala assim: tenha ânimo, Paulo. Tenha ânimo. Assim como você testemunhou o meu respeito aqui em Jerusalém, você deve fazê-lo também em Roma. Interessante, o Senhor ali trouxe ânimo na vida de Paulo. E você percebe que entre esta noite e amanhã do dia seguinte, que é esse versículo 12, entre o versículo 11 e o versículo 12, existe uma noite, né, com certeza. E nessa noite eles tramaram algo assim terrível contra a vida de Paulo. Só que enquanto eles estavam tramando algo terrível contra a vida de Paulo, o nosso Deus, que é um Deus que não dorme, que não dormita, que nele não há sombra de variação, como diz em Tiago 1,17. O nosso Deus que não dorme protegeu Paulo. Do mesmo jeito que eles estavam planejando algo contra a vida de Paulo, o nosso Deus, Deus maravilhoso, estava também planejando o dia seguinte, estava montando o dia seguinte. E o nosso Deus, ele já conhece, na verdade, o futuro, né? E ele quer nos guiar pela mão. E ali, o que aconteceu foi que, nesse versículo diz, na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Você vê, eles fizeram um jejum para que eles ficassem com mais raiva ainda. Tanto que, mais à frente, ele é relatado isso, né? Que eles não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Quer dizer, para enaltecer a raiva deles, só a gente não vai comer. Nós não vamos comer enquanto nós não matarmos ele. Eles, cerca de 40 pessoas, né, fizeram essa conspiração. E aí, acontece que, no versículo 16, fala a respeito de que o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, soube do plano deles. Então foi à fortaleza contar isso ao seu tio. E aí
Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos, isso no versículo 16, e pediu que esse rapaz fosse levado para falar com eles. Olha lá, leve esse rapaz ao comandante, porque ele tem algo para lhe dizer. E no meio dessa ação toda, ele foi levado para o comandante, e o comandante falou para o rapaz: rapaz, fala para mim o que você tem para me falar. E aí no versículo 20 ele conta que os judeus estavam planejando tirar a vida do seu tio, mas ele não disse, né, com essa palavra, com tio, foi sábio também. Ele disse que os judeus planejam pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Esse 20? Não, era o 16. Não, a gente já avançou. Perdão. Ele... Ah lá, o sobrinho de Paulo. A segunda fala, onde aparece o sobrinho de Paulo, é no 20 mesmo. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente sob pena de castigo de morte que comeriam nem beberiam. Quer dizer, para ficar mais com raiva, eles estavam jejuando. Eles disseram que enquanto eles não vissem a morte de Paulo, eles não iam voltar a comer, né? Esse está no versículo 21, que há mais de 40 homens emboscados para pegar ele. Eles estão de prontidão, apenas esperando a sua permissão. No 22, então, o comandante despediu-se do rapaz e recomendou: não fale isso para ninguém, não conte isso para ninguém. E aí ele destacou, no 23, 200 soldados para sair de lá, mais 200 lanceiros e mais 70 soldados a cavalo. Então, ele destacou um regimento de 470 soldados para tirar o Paulo daquela bagunça. Providenciou um cavalo para Paulo e falaram para ele levar ele em segurança para o governador Félix. Então, esses 470 soldados estavam ali para proteger Paulo. Olha isso. E o Senhor, ele envia anjos para nos proteger. Quantas e quantas vezes acontecem coisas conosco e muitas vezes nós, na nossa condição humana, não abrimos a nossa boca para agradecer. E nós precisamos agradecer. Por quê? Porque o Senhor com certeza nos livrou de algo pior que poderia ter nos acontecido. E você vê aqui, todo esse cuidado que teve o sobrinho de Paulo com relação a ele, e ele foi usado com certeza por Deus. Nós também temos famílias, queridos, que se preocupam conosco. Nós temos os nossos amados e nós precisamos, a cada dia, aumentar o nosso vínculo com a nossa família, com os nossos entes queridos. Porque um dia, quando você precisar, eles podem te proteger, eles podem te ajudar de alguma maneira. Todo o amor, todo o carinho envolvido hoje que uma mãe dá ao seu filho, no dia de amanhã pode voltar para essa mãe em cuidado, em zelo. E o Senhor faz essas coisas por nós. E aqui, logo na sequência, quando eles saíram daquele tumulto todo, esses 470 soldados que levaram Paulo, tiraram ele daquela confusão, 200 deles voltaram. Deixa eu ver que versículo tá isso. Tá mais abaixo, acredito. Aí ele mandou uma carta, né,
pro governador Félix, falando que, no 26, acho que é, ele fala da carta. Perdão por estar voltando e adiantando. No 26, ele faz uma carta ao governador Félix. Aqui nessa versão está escrito: saudações, este homem foi preso pelos judeus. Nessa outra versão, ele fala, né, também: saudações, este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo. As versões mudam muito pouco a respeito disso, mas o contexto da história é o mesmo, e aqui fala: resgatei este homem. Percebe como que, com palavras sábias, ele foi usado, né, para falar com um governador, porque com algumas pessoas você precisa ter um certo dialeto, com outras, outro. O Senhor, na palavra dele, diz: sede sábio no meio de sábios e tolo no meio dos tolos. Isso para quê? Para você sair como tolo ou como sábio? Não, para você ganhar tanto o sábio quanto o tolo. Você vê que Paulo, ele se apresentou diante de autoridades em vários locais diferentes, e em todos eles ele sabia se posicionar. Quando ele via que naquela região o pessoal falava uma língua, ele ia e dizia com aquela língua. Você vê no capítulo 22, anterior a esse, no segundo versículo, ele falou em aramaico a tribuna onde ele estava. E ele disse, e quando ele falou em aramaico, todo mundo ficou em silêncio. O pessoal já estava em silêncio para ouvir ele naquele dia. E quando ele falou na língua nativa deles, mais silêncio se colocou. Por quê? O pessoal falou: poxa, esse cara é erudito. Ele conhece a nossa língua. E em várias situações ele falava na língua exata que o povo estava falando. Percebe como é importante que nós saibamos outras línguas, que nós venhamos estudar, aprender, melhorar a nossa dicção, melhorar a nossa fala. Por quê? Porque dependendo da sua maneira de falar, você vai ser bem mais ouvido, a pessoa vai prestar um pouco mais de atenção em você. E nós podemos pegar como exemplo um capítulo deste aqui, o capítulo anterior, um livro todo da palavra, para a gente poder aprender. Eu estou no livro de Levítico, né, na minha leitura. E ali eu percebo os detalhes, como o Senhor é perspicaz em detalhes, como o Senhor é criativo. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ali ele cuidou de mostrar detalhes de algo que ia ser esculpido, das leis, de como deveria ser isso aqui, como deveria ser aquilo ali. Todos os detalhes ele foi mostrando, ele vai mostrando ao povo como deve ser, o como proceder, e assim ele quer fazer conosco. Ele quer nos mostrar esse detalhe. E quantas vezes nós estamos dispersos. Ele vem, fala conosco, e a gente, novamente, na nossa condição humana, nós estamos dispersos. Ou não damos ouvidos ao que ele quer, ou vamos lá e fazemos de novo o que não era para nós estarmos fazendo. Como diz todo mundo: tudo bem, você é humano, como eu sou. Mas, todavia, ele quer nos chamar a atenção novamente, e como um pai amoroso, que vai e ensina para o filho: filhinho, deixa eu te falar uma coisa, não é assim. Não é assim. Perceba como o Senhor fala com amor, com carinho aos seus filhos. Muitas vezes, ele fala. E é interessante como Deus fala tanto a crianças pequenas como a homens maduros, experientes na palavra. Como o Espírito Santo de Deus
E Deus, na sua multiforme sabedoria, consegue fazer uma coisa dessas. Só Deus mesmo. E Ele tem colocado o DNA dele em nós. E Ele quer que cada característica do DNA dele venha aflorar em nós, para que isso venha fluir para outras pessoas. E Ele usa isso de uma maneira sobrenatural. E aqui nós podemos, pelo exemplo de Paulo, aprender como nós devemos fazer as coisas. E aqui, nessa carta que esse comandante escreveu, ele disse assim, ó: levei-o diante do Conselho Supremo, é no 28, querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. E aqui fala, é um Conselho Supremo dos judeus, para investigar o motivo das acusações. E aqui fala, descobri que ele está sendo acusado em questões acerca de leis deles. Mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão, que é o 29. Quando fui informado que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipádride. Nome complicado esse. Antipádride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Então veja, eles saíram à noite com 470 soldados, livrando Paulo de lá, sendo que 200 eram soldados, 200 eram lanceiros e 70 soldados a cavalo. Esse está no versículo 23. E aí, aqui nesse versículo, ó, fala que a cavalaria, quando fez o seu papel, voltaram para a fortaleza. E os lanceiros também, quer dizer, o perigo total já tinha passado, o perigo maior já tinha passado, e Paulo avançou com os 70 soldados, né? A cavalaria que escoltaram ele até Cesareia. Olha a perspicácia dele de ter tomado esse cuidado todo e de ter mostrado o zelo dele, né? Tipo, fiz a minha função como deveria. Quer dizer, também, de uma certa maneira, se apresentando, né? Apresentando a sua função ao seu maioral. Aí, o governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Ele disse que era da Sicília. E ele disse logo em sequência: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Você vê, Paulo foi escoltado, chegou lá antes dos acusadores e estava muito bem, foi muito bem escoltado. E aí, no versículo, cadê ele? Versículo 34, o governador leu a carta. No 35, ele disse que ouvirá o caso. E no 36... Não, no 35 termina, né? É o 35. Esse capítulo aqui é daqueles capítulos que te deixa com suspense, novamente, né? Como foi aquele capítulo que a irmã Maiara leu no dia 21, que deixou um suspense para o 22. E aqui ele também deixa esse suspense. E... gente, é incrível, incrível como a palavra pode fazer algo assim, né? Te deixar animado. A Bíblia todinha é maravilhosa. E esse livro de Atos, como ele é muito... tem uma ação forte, é uma ação assim... né? Pega um soldado daqui, leva para lá, Paulo chega aqui, fala dessa maneira, fala em outra língua, todo mundo fica quieto. Quando escuta ele falar, fica mais quieto ainda, em silêncio. Aí eles vêm aqui, o comandante leva Paulo, fala algo, vão lá, bateram
em Paulo, na boca de Paulo. Paulo ficou nervoso, né? Tipo, ele deve ter ficado nervoso, falou algo. Aí eles repreenderam ele pelo que ele tinha dito, porque era um sacerdote. E ele disse: não, eu sei que eu não posso falar assim com um sacerdote. Foi lá, falou algo que levantou a plateia, né? Colocou eles em polvorosa. Mas eu acredito que tudo isso, de uma certa maneira, ele estava sendo guiado pelo Senhor para fazer isso. Por quê? Se não tivesse tido aquele tumulto, se 40 homens não tivessem se levantado para pegar contra a vida de Paulo, ele não teria sido levado por tantos soldados de frente para o governador, para falar com o governador, né? Que vai ser o capítulo de amanhã. E o que eu vejo é assim: o Senhor realmente, ele quer nos usar. E você vê que ele venceu com palavras de sabedoria. O Senhor nosso Deus, ele usou até o sobrinho de Paulo, né, que era da família dele. Por várias vezes é citado o sobrinho de Paulo aqui nesse capítulo. E o Senhor me chamou a atenção que nós devemos buscar sabedoria e inteligência nele. Várias vezes na palavra o Senhor diz: se você não tem, peça. E Deus, que é sábio, ele vai te dar sabedoria. Nós devemos buscar em Deus e devemos também estudar. Nós precisamos nos focar para estudar algo que nós não sabemos, para colocar em prática as coisas que o Senhor quer nos falar, quer nos dizer. Quando eu era adolescente, jovem, desde a infância, eu fui muito incentivada a ler. E eu lia um livro, lia outro. Na minha época não tinha internet e existiam como hoje as bibliotecas. E rapidamente quando soube disso, quando eu fui apresentada ao mundo da biblioteca, eu fiz minha carteirinha. Minha mãe foi comigo, fez minha carteirinha. E aí eu ia até a biblioteca, pegava livros. Aí quantos livros eu posso pegar? Aí a bibliotecária dizia, né? Tantos. Aí eu ia lá e pegava o máximo de livros que eu conseguia. Pegava eles, lia. Na semana seguinte eu ia lá, ou não lembro agora quanto tempo eu ficava com os livros. Eu ia, devolvia, acho que era, não lembro se era 15 dias, um mês, que você tinha para ficar com os livros. Sei que eu ia, devolvia e pegava outros. Na juventude eu me lembro que eu ia, pegava a quantia máxima também e devolvia. Eram 15 dias eu ficava com os livros. Lia todos, ia lá, pegava outros tantos. Eu estava fazendo as contas. É uma pena que eu não tenho minhas carteirinhas das bibliotecas que eu passei. Mas eu estava fazendo as contas. Quantos livros eu li? Meu Deus. Passaram de 1000, com certeza. Eu não digo a quantia exata para não entrar numa questão tipo, você está mentindo, ou não é a verdade. Mas com certeza foram mais. Com certeza. E ainda na vida adulta, eu tenho costume também de continuar a ler bons livros, para que a gente aprenda. Cada dia nós aprendemos. A Bíblia mesmo. Cada vez que você lê a Bíblia, você termina a leitura dela, eu entendo como eu não sei nada. Por quê? Não é que eu não sei nada de não ter aprendido nada. Não, é que a sua régua vai aumentando. E aí, esse nível vai subindo. E aí, cada vez que o seu nível sobe, você fala, meu Deus, como eu não sei nada. Por quê? Porque o temor de Deus vem entrando no nosso coração de uma maneira tão forte que você chega a tremer em certas palavras que você lê ou em certas coisas que você fala. Acontece comigo, não sei com as irmãs, mas eu chego a tremer
Meu Deus, eu estou falando isso com um tremor muito forte. É um temor muito grande a Deus que vai preenchendo o seu coração. E aí você vai aprendendo e o Espírito Santo de Deus vai falando com você de uma maneira que você fala, Senhor. E o Senhor te impulsiona, Ele impulsiona para você falar aquilo. E você fala com uma convicção tão grande que você treme falando aquilo, a sua carne chega a tremer. Meu Deus, que autoridade é essa? E aí você treme, você teme e você às vezes até chora. Por quê? Porque ali é o Senhor que está falando, não é você. É dessa maneira que muitas vezes que quando nós estamos fracos, que apesar de nós, o Senhor fala através de nós. Essa palavra apesar de nós e através de nós, o Senhor colocou em mim nos primeiros segundos desse dia, que nós não somos nada. E mesmo nós não sendo nada, nós somos carne, nós somos pó. O Senhor nos usa, porque o Senhor, Ele é dono da vida, Ele é dono do sopro da nossa vida. Se Ele simplesmente tomar esse sopro, pronto. Já éramos nós. Mas o Senhor, nesse dia, Ele nos deu o dom da vida. Ele nos deu novamente o milagre da manhã. E esta oportunidade nós devemos agarrar com todas as forças. Existe um tipo de filme que, se é possível, eu assisto mais de uma vez. São um dos poucos que eu gosto muito. São aqueles filmes que tem aquela virada de você estar vivendo o mesmo dia várias vezes. Você vive aquele dia e vive ele novamente. E novamente, e novamente. E o que eu percebo com isso? Que cada dia, esse milagre, nós devemos agarrar ele e observar em detalhes as coisas que vão acontecendo e observar o que você, nós temos feito de errado e corrigir. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz que um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Eu não decorei ainda em qual lugar na palavra está escrito ele. Mas eu sei que por vários dias, várias vezes o Senhor fala comigo a respeito desse versículo. E quando observo o céu, é o Salmo 19:3, esse versículo. E eu percebo que quando a gente olha e observa, e eu falo assim, quando o Senhor fala, nós devemos prestar atenção. E percebe que em algumas situações nós falamos um pouco devagar e um pouco rápido. Como esse capítulo de Atos, percebe a ação, a agitação. O nosso coração fica pensando assim, 470 soldados levaram Paulo. Imagina isso. Depois voltaram 200. Quando eles observaram que já tinha passado o perigo, os 400 soldados voltaram para a fortaleza. E aí, Paulo foi escoltado com 70. Tente observar na sua mente, tente imaginar na sua mente 470 soldados, o barulho que isso não faz, andando. Agora você imagina eles voltando e ficando só 70. Com certeza o barulho foi menor. E foi ficando menor. Do mesmo jeito que na nossa fala, muitas vezes nós falamos algumas coisas rápidas, outras devagar. Se você observar,
que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Essa noite aqui, ó, do versículo 11 para o versículo 12, quantas coisas não aconteceram nessa noite? Quantas coisas? O pessoal tramou algo contra a vida de Paulo. Deus foi lá e preparou também uma maneira dele escapar. E eu pergunto a você, quantas noites o Senhor não nos prepara o dia seguinte e dá-nos livramentos desse próximo dia? Quantas noites o Senhor não faz isso? E a gente não presta atenção. Quantos dias o Senhor nos dá livramentos e nós não prestamos atenção? O inimigo, ele se levanta contra nós, com certeza. Ele se levanta, mas quando ele se levanta, ele é trombeteiro da bênção. Ele está indicando que algo grande vai chegar para você. Então, eu não me lembro agora se foi em Pedro que eu li, porque eu estou fazendo exatamente assim. Eu estou no Antigo Testamento e tem horas que eu vou para o Novo, para me animar, e aí eu volto para o Antigo de novo, na minha leitura anual. E ali eu li algo que o Senhor dizia, que quando fala que o inimigo, ele se levanta para cair e ele é trombeteiro da bênção, que você deve dar graças, você deve agradecer quando você estiver em tribulação, porque isso é sinal de que a tua vitória está chegando, é sinal de que a tua bênção está vindo para você. Isso é maravilhoso. O Senhor, ele nos mostra, ele nos dá esperança, ele coloca esperança no nosso coração de que a bênção está chegando e que é para você ficar animado com isso. Não é para você se desanimar quando você estiver passando pela prova, pela tribulação. Eu gosto muito de usar aquele exemplo do monitor que monitora as batidas do coração. Ele sobe, desce. Sobe e desce. O coração bate pã, pã, pã. E ele bombeia o sangue, né, para o nosso corpo. Então, na subida e na descida. A descida nós devemos usar para impulsionar a próxima subida. Então, nos momentos que nós estivermos passando por um deserto, você precisa fortemente se preparar para a próxima subida. E que isso seja numa linha em diagonal, uma diagonal para cima. Imagina uma linha diagonal para cima, subindo, e coloca a batida do coração dessa maneira. Pim, pim, pim. Às vezes eu utilizo essa maneira de falar com sons, porque a gente ministra muitas crianças, né? E a gente pega certas coisas, certos detalhes com eles, que é algo assim fantástico. Você quer aprender, você senta no chão com uma criança, ou ouça ela, fale com ela, você vai aprender. Por isso que eu costumo dizer que na primeira infância dos filhos, nos primeiros anos deles, a nossa inteligência, a nossa sabedoria é aguçada a 1000%. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos indo à essência. Nós percebemos certos detalhes fortes. O Senhor, ele nos chama a atenção em fortes detalhes quando nossos filhos são bem pequenos. Aqueles que têm os filhos grandes podem lembrar disso. E o Senhor, ele fala conosco de várias maneiras. Várias maneiras. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é perfeito. E
o Senhor me chama muita atenção. Cada vez que eu falo a alguém, o Senhor pede que eu diga a respeito do amor. Você vê, com o amor que o sobrinho de Paulo foi usado pelo Senhor ali, e ele foi livre da morte pela vida do seu sobrinho, que era seu parente. Esse mesmo amor, o Senhor quer nos chamar a atenção para o amor dele para conosco, como ele cuida de nós e prepara-nos o dia de amanhã. E o Senhor é aquele que ele está na eternidade. Ele já está lá na frente. Ele sabe de tudo que vai acontecer comigo e com você. Ele quer nos guiar pela mão. Por isso que ele vem, pega na nossa mão e fala: filho, deixa eu te falar uma coisa. Você de novo tá fazendo a mesma coisa que eu te falei ontem que não era para você fazer. Filho, presta atenção. Eu tô querendo falar com você e você não tá ouvindo. Olha, filho. Agora, você já é um pouco mais maduro. Eu posso falar com você de uma maneira um pouco mais forte. Não tem aquela palavra que fala que tem meninos que tomam leite e aqueles que já comem uma comida mais forte, mais substancial? E o Senhor diz assim, esse está na carta de 1 de João 3, no versículo 18. Não nos limitemos a dizer que amamos, que nós venhamos praticar, que nós demonstremos por meio de nossas ações o amor. Olha lá, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Maravilhoso. Eu gosto de pegar várias versões porque muitas vezes eu percebo que um detalhe às vezes passa desapercebido de uma versão para outra. E muitas vezes eu até anoto uma versão na outra Bíblia que eu estiver lendo no ano, da outra versão. E o Senhor fala que nós não nos limitemos a dizer que amamos, que nós venhamos praticar. Que nós demonstremos uns aos outros a verdade por meio de nossas ações. Que eu e você, nós venhamos praticar o que nós temos aprendido. Quando eu digo que a cada leitura nós não sabemos nada, é porque a nossa régua vai subindo, o nível vai subindo, é como uma escada, você subir um degrau. No próximo você vai subir o outro degrau. É lógico que você não desaprendeu o que tem no degrau atrás. Não, você não desaprendeu a subir o degrau. Mas você é invadido pelo temor e pelo tremor de Deus de uma maneira que cada vez que você vai falar e que você é impulsionado pelo Espírito, você fala aquilo com autoridade. É uma autoridade que muitas vezes não vem de você, vem do Senhor. E aí quando a gente fala que cada leitura da Bíblia, cada leitura anual que se passa, eu falo, Senhor, eu não sei nada. Por quê? Porque a régua subiu. O seu discernimento vai abrindo e você vai aprendendo certas coisas. Ontem eu li uns textos da palavra, inclusive eu estava lendo com meu marido, e eu e ele nós falamos, Senhor, meu Pai, aquele temor de Deus invadiu o nosso coração na leitura daqueles versículos. Porque a gente percebe na nossa pequenez o quanto nós não sabemos, o quanto Deus é soberano. E o que nós temos mais próximo do futuro, da eternidade, é o hoje. O hoje é o que mais gruda-se com o futuro, com a eternidade. Por quê? Porque o que você fizer hoje
pode afetar gravemente o seu futuro, tanto para bem quanto para mal. E o Senhor, é isso que eu percebo que o Senhor diz. Filho, presta atenção. Filha, presta atenção. Você está fazendo de novo o que eu falei para você ontem que não era para você fazer. Eu falei para você que era para você obedecer, delegar, amar, praticar o amor. E você simplesmente fez o que hoje de novo? Você foi e fez algo que eu disse para você que não era para você fazer. É incrível como Deus vem e repete algo. Às vezes eu falo, Senhor, é para repetir mesmo? Ele fala, é para você repetir mesmo. Repete isso que eu disse. Aí eu falo, Pai, tá bom, né? Amém. Amados, eu quero fazer uma oração para a gente terminar. Pai, Tu és tão lindo, Senhor. Tão lindo. E nós muitas vezes somos tão desobedientes, Senhor. Tão desobedientes. Parecemos aquela criança que vai, na sua inocência, quer colocar o dedo na tomada. E o Senhor vai, como um pai amoroso, tira-nos dali. Coloca uma proteção na tomada. Coloca, de repente, um móvel para a gente não alcançar a tomada. E nós, na nossa inocência, como criança pequena, nós vamos lá, puxamos, entramos debaixo do móvel e queremos fuçar na tomada. Pai, tem de piedade de nós. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia, com o Teu amor tão grande e maravilhoso, vem e realmente puxa as nossas orelhas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, como devemos proceder. Coloque em nós, Senhor, a cada dia mais temor, mais tremor dentro do nosso coração. Que nós venhamos realmente aguçar os nossos ouvidos para a Tua voz, para o Teu Espírito. Que nós venhamos fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Mas o Senhor é aquele que tem toda a sabedoria. Como naquela noite o Senhor preparou a segurança de Paulo e com 470 soldados o Senhor livrou a vida do Teu filho. Pai, como o Senhor é maravilhoso. Senhor, e às vezes nós enchemos a nossa boca para falar 470 soldados. E nós não sabemos o anjo que o Senhor preparou para nos livrar de um acidente no dia de ontem, de alguma coisa que iria nos acontecer no dia de hoje. O Senhor já deu ordem aos seus anjos para nos livrar e nos guardar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tantos livramentos, por tanta segurança que o Senhor traz nas nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor nos abriu os olhos para isso. E eu te peço nesse dia que o Senhor venha livrar. Livra a minha vida, livra a vida dos meus familiares, dos meus parentes. Livra a vida, Senhor, de cada um deles, em nome de Jesus. Traga cura, Senhor, àqueles que precisam. Da mesma maneira que eu oro, Senhor, pela minha família, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que está nessa sala, por cada um que vai ouvir essa oração no futuro, de repente no futuro próximo, porque isso vai ficar gravado. Ó, Pai, livra a vida de cada um. Livra a vida de cada um, Pai. Traga cura no nosso corpo físico. Traga cura, Senhor, nas emoções, no espiritual, no espírito de cada um, para que o nosso espírito esteja grudadinho com o Teu Espírito e que o Teu Espírito venha nos guiar e livrar de todo o mal. Livrar-nos, Pai. Só o Senhor que pode dar ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar. Que o Senhor venha repreender o inimigo. Ó Deus, visita todos aqueles, Pai, que estão doentes e cura. Senhor, um amor grande invade os nossos corações, como ali o sobrinho de Paulo que nós lemos aqui. Pai, eu tenho tantos sobrinhos, Senhor. Tenho um sobrinho que já
tem uma sobrinha que já é avó. Ó Deus, guarda e livra, Pai, cada um deles. E é um amor tão grande que invade os nossos corações pelos nossos entes queridos. Que nenhum deles, Senhor, se perca. Que cada nome lembrado aqui em oração pela vida de cada pessoa seja alcançado pelo teu poder. Nos guia neste dia, nos livre e nos abençoe, Pai. É a nossa oração deste dia. Amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, pessoal. Tá saindo. Bom dia, amados. Deus abençoe. Até amanhã. Ou até segunda, né?